Boa tarde, meus amigos. Eu sou o suboficial e advogado Paulo. Sou do quadro de taifeiros da Aeronáutica e preciso dizer que fomos duramente atingidos pela Lei 13.954 de 2019. No entanto, o que nos dá mais esperança é que estamos numa luta e temos chance de vitória. Mas para isso precisamos ser unidos. Parte do problema pode ser resolvido sem mudança da Lei 13.954. São problemas interpretativos da Lei 12.158 de 2009 e do Decreto 7.188 de 2010. Basta que a aeronáutica interprete de forma correta e legal o entendimento da Lei 12.158 e do decreto já mencionado. Aí grande parte do nosso problema estará resolvido. O quadro de taifeiros da Aeronáutica é diferente do quadro de taifeiros do Exército. O nosso quadro é composto por militares concursados, militares de carreira com lei própria, a Lei 12.158 de 2009. Não é novidade para ninguém nos meandros das Forças Armadas, sobretudo na Força Aérea Brasileira, da proximidade dos taifeiros com as autoridades do nosso país. Em cada residência de um oficial general existe um ou mais taifeiros trabalhando. São serviços prestados com excelência, sabendo que estão trabalhando em prol da nação. Inclusive, ouve-se falar que na residência oficial da Presidência da República existem inúmeros militares do quadro de taifeiros laborando, isso com excelência em seus serviços. Nas aeronaves da FAB e de outras autoridades que voam nas aeronaves da FAB, existem taifeiros cuidando da comissaria. O GTE, que é o Grupo de Transporte Especial, tem em sua composição inúmeros taifeiros que tripulam as suas aeronaves e cumprem missões pelo Brasil e pelo mundo. Como temos visto, alguns políticos têm aberto um espaço para que os militares que se sintam prejudicados com a Lei 13.954/19 possam fazer chegar às suas mãos o que lhes aflige e com certeza dará devida atenção ao pleito por demais justo. Mas eis a pergunta: como ao menos minorar o problema dos taifeiros da Aeronáutica? Parte do problema é o mesmo dos demais militares inativos das Forças Armadas e acredita-se que serão resolvidos ou minorados naquela reunião que foi prometida, que até já foi feita, para criar um grupo de estudo visando ajuste na legislação. Foi feita apenas a primeira reunião. Mas uma parte do problema pode ser resolvida de uma forma mais simples. Então neste vídeo, eu trago algumas sugestões para resolver estas pendências do quadro de taifeiro. O fato é que os taifeiros vêm sendo em toda a sua história prejudicados por diversas normas, porque a Lei 3953 de 61 nunca foi cumprida, embora ainda esteja em vigor. No entanto, depois de muita luta em que muitos ingressaram na justiça e outros morreram sem ver o seu direito cumprido, a Lei 12.158 de 2009, regulamentada pelo Decreto 7.188 de 2010, veio de uma vez por todas fazer valer o antigo direito de serem suboficiais. Desta forma, nós, taifeiros da Aeronáutica, estávamos gozando de estabilidade e normalidade, bem como estávamos com paridade, com integralidade em nossas carreiras. Porém, esta nova lei, essa maléfica Lei 13.954, voltaram os problemas, voltamos a ser prejudicados. Nesse sentido, trazemos os meandros da problemática que prejudicam o quadro de taifeiro da Aeronáutica, sobretudo nos adicionais de habilitação e de disponibilidade, bem como na interpretação equivocada da nossa Lei 12.158 de 2009 e também do Decreto Regulamentador 7.188 de 2010. O que, somado a esta nova lei, traz prejuízos incalculáveis aos militares do QTA. Em alguns casos, chega-se a pensar em R$ 4.500 de prejuízo. Trazemos então uma narrativa muito breve sobre o que é o adicional de habilitação e o disponibilidade e falamos sobre um silogismo desse assunto. Tratamos quais seriam os reflexos financeiros do atendimento do nosso pleito, apresentamos um resumo das sugestões de mudança na legislação visando amparar os direitos dos taifeiros da Força Aérea. Ainda trazemos no corpo do documento propostas práticas de eventuais ações que pode ser intermediada para que o Comando da Aeronáutica adote, visando amparar o nosso direito, que foi mais uma vez prejudicado. E podemos pensar como primeira premissa de tudo aquilo que temos conversado, é que o quadro taifeiro da Aeronáutica é o único quadro de graduados com leis específicas. Os demais quadros eles são regulados por atos administrativos, infralegais,
todos emanados do comandante da Aeronáutica, a saber, a Lei 3953 de 12 de setembro de 61, é a nossa lei própria, regulamentada pelos decretos 363 e 364, ambos de dezembro de 61. Também a Lei 12.158 de dezembro de 2009, que foi regulamentada pelo decreto 7188 de maio de 2010. Até a promulgação da Lei 12.158 de 2009, que previu a promoção de militares na reserva remunerada, diga-se o que sempre foi vedado pela Lei 6.880, o Estatuto dos Militares. O artigo 62 diz assim, que não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma. Mas essa nova lei, ela veio nos ajudar, essa lei de 12.158. No entanto, pensando que o militar do QTA, em regra, não teria tempo de ser promovido na ativa. Eu disse em regra, porque se não houvesse sucessivas mudanças em portarias, teríamos sim sido promovidos na ativa, mas as portarias nos prejudicaram sobremaneira. Isso porque, como já dito, o espírito da Lei 3953 de 61 era de que todos os taifeiros alcançassem a graduação de suboficial. Mas por atos internos, isso não foi propiciado aos taifeiros. Dessa forma, para minimizar os prejuízos supramencionados, foi criada a Lei 12.158, de 28 de dezembro de 2009, que assegura a promoção de suboficial na reserva, embora a lei anterior disse que seria na ativa. Até porque é humanamente impossível alcançar a promoção na ativa. Então, a vontade do legislador foi minimizar essa discrepância. Mas estava indo tudo tão bem. Mas, para espanto dos militares, nós, oriundos do quadro de taifeiro, aquilo que foi acertado com a Lei 12.158, essa nova lei botou tudo por terra. Essa lei que eles chamam de reestruturação da carreira militar, ou seja, a Lei 13.954 de 2019, jogou essa ideia por terra. O que vemos no decorrer de tudo isso que estamos falando. O próprio artigo 8º da nova lei cria um adicional de compensação por disponibilidade militar, mas impede que seja acumulado com um direito já adquirido anteriormente, ou seja, o adicional de tempo de serviço, como prevê, que corresponde sempre ao maior percentual inerente aos postos ou graduações alcançados pelo militar durante sua carreira no serviço ativo. Incidirá sobre o soldo do posto ou da graduação atual, e não serão considerados postos ou graduações alcançados pelo militar como benefício na forma prevista em lei, em decorrência de reforma, morte ou transferência para a reserva. No entanto, embora entenda-se que isso não teve como objetivo alcançar o quadro de taifeiros, eu acredito que não teve, mas acabou alcançando, pois, como já mencionado lá atrás, os oriundos do quadro de taifeiros humanamente ficarão impossibilitados de alçar o posto de suboficial na ativa, pois os interstícios aplicados não davam margem para tal promoção na ativa, e sim apenas e tão somente na reserva. Portanto, com esse nexo causal, muitos somente chegaram a terceiro sargento, no máximo com muito esforço a primeiro sargento. Então, garantiram na reserva a graduação de suboficial, teto máximo da sua carreira. Em suma, essa Lei 13.954, de forma antagônica à Lei 12.158, que readequou a lacuna sofrida pelo quadro em seu parágrafo 4º, desvirtua o pretendido reequilíbrio trazido pelo legislador, ou seja, põe tudo por terra. São muitos anos de lutas árduas, tudo o que se conquistou com aquela luta de 49 anos, essa Lei 13.954 pôs por terra, ou seja, prejudicou muito, absurdamente, o quadro de taifeiros. Essa lei foi como se ela fizesse com que nós fôssemos suboficiais de segunda classe, porque uma classe do QSS, quando vai a suboficial, eles têm direitos e deveres de suboficiais. Mas nós, que acabamos sendo suboficiais subclasse, temos só deveres de sub, mas os direitos são da graduação nativa. Inclusive, alguns militares do QTA poderiam ir a suboficial nativa, às vezes com espera de 1 ou 2 meses. E só não ficaram esperando porque viram que seriam promovidos na reserva. Então pensaram, por que nós vamos esperar? Olha, o absurdo é tamanho que a classe do taifeiro, nós temos todos os nossos descontos no contra-cheque com base no soldo de suboficial.
e todos os acréscimos com base na última graduação, ou seja, recebemos como taifeiro, primeiro, segundo sargento, mas pagamos como suboficial. Em 28 de dezembro de 2009, foi sancionada pelo Presidente da República a Lei 12.158 e o Decreto 7188. Essa lei, e bem como o decreto, traz no seu escopo o acesso até a graduação de suboficial para os taifeiros da ativa, reserva remunerada e pensionista, sendo que os militares da reserva que não tenham ingressado na atividade em data anterior à publicação da Lei 3953 de 61 e que os militares da ativa tenham ingressado no QTA até 31 de dezembro de 92. Então esse é o lapso temporal dessa lei. Assim, configurando o fiel cumprimento da Lei nº 3953 de 61. Porém, para os militares da ativa, se fazia necessário o ingresso na inatividade para obter a promoção às graduações superiores, tudo em conformidade com o Decreto nº 7188 de 2010. Com exceção do fato da exigência de ingressar na inatividade para a obtenção das promoções às graduações superiores por quem estivesse na ativa com tempo para servir, o dispositivo cumpre a finalidade para a qual a Lei 3953 foi criada. Então esse detalhe é que causou o problema. Com a edição da Lei 12.158 e o Decreto 7188, a administração pública, finalmente, após 49 anos de problema, pôs um fim nesse problema. Ou seja, finalmente vimos o nosso sonho de ser suboficial ser realizado. Apesar de tardio, o reconhecimento do erro cometido usou o direito da prerrogativa da administração de rever os seus próprios atos. Porém, com a edição da Lei 13.954, que cria e majora os percentuais das gratificações dos militares das Forças Armadas, nasceu mais um imbróglio para o QTA, mais um problema que estava tudo resolvido. A Lei 13.954, ela simplesmente causou muitos danos que estavam resolvidos há muito tempo. Muitas coisas que já estavam equacionadas foram problematizadas. Por exemplo, artigo 7º, fica criado o adicional de disponibilidade militar, que consiste na parcela remuneratória mensal devido ao militar inerente à disponibilidade permanente e à dedicação exclusiva nos termos estabelecidos em regulamento. Parágrafo 1º. É vedada a concessão cumulativa adicional de disponibilidade condicional de tempo de serviço. Ou seja, o absurdo de vedar um adicional que nós já tínhamos por direito adquirido com um adicional novo, que todos os militares devem receber. Aí, isso fala no caput do artigo 3º da MP 2215. Hipótese que, se acontecer, as Forças Armadas vão pagar o que for mais vantajoso para o militar, mas o militar tem direito aos dois. Parágrafo 2º. Os percentuais de adicional de disponibilidade militar inerente a cada posto ou graduação são definidos no anexo 2 da lei. Não são cumulativos e somente produzirão efeitos financeiros a partir da data nele indicada. Ou seja, são percentuais diferentes. Um ganha 41%, o outro até 5%, 10%, enfim. É irredutível. Corresponde ao maior percentual inerente ao posto ou à graduação alcançada pelo militar durante sua carreira no serviço ativo. Outro problema, se nós formos promovidos na reserva, por que não alcança a nossa carreira atual, nossa graduação atual, e sim o que ficou lá para trás? Parágrafo 4º, o percentual do adicional de disponibilidade militar, a que o militar faz jus, incidirá sobre o soldo do posto ou da graduação atual. Então, assim, ele diz lá que é daquilo da reserva, da ativa. Agora fala que é atual. E não vai ser considerado posto ou graduação adquirido pela militar como benefício em decorrência de morte, reserva, reforma. A lei da reestruturação da carreira militar causou um efeito inesperado para o quadro de taifeiro da aeronáutica em relação à criação do adicional de disponibilidade e a majoração do adicional de habilitação. Conforme os anexos 2 e 3, que já estão lá criados nessa lei, que é possível ver no próprio site da Presidência da República, há muita diferença. Como a Lei 12.158 condiciona o militar que, para obter a promoção, tem que ir para a reserva, acabou causando um prejuízo muito grande. Somando essas duas leis, o prejuízo é muito grande. Uma lei só não era beneficiado.
Qualquer uma das duas leis que fosse sozinha seria beneficiada, mas o conjunto das duas acaba sendo prejudicial. Assim, o militar da ativa ou reserva que tinha 21 anos ou mais de permanência no QTA seria promovido à graduação de suboficial, mas isso se daria somente na reserva. Mesmo que o cara estivesse na ativa, ele tinha que esperar ir para a reserva. Era o caso de muita gente. O meu, por exemplo, eu podia ter ido na ativa, mas eu precisava esperar ir para a reserva. No entanto, a administração da Força Aérea Brasileira erroneamente deixou de entender que o militar do QTA, ao ser promovido pelo dispositivo legal, teve suprida a necessidade do CAIS, o curso de aperfeiçoamento de sargento, e por interpretar de forma equivocada, não implantou o percentual correspondente à graduação de suboficial, conforme o artigo 2º da Lei 12.158 e o artigo 2º e o artigo 5º, inciso 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do Decreto 7188. E a não implantação do percentual correspondente à graduação de suboficial, conforme previsto, faz com que os militares do QTA não sejam contemplados com o reajuste da referida gratificação, que elevou em 1º de julho, que vai elevar em 1º de julho de 2023 o percentual até 45%, criando uma diferença de 29%. Assim, há uma necessidade premente por parte da administração de corrigir tal discrepância e tornar equânime o adicional recebido por todos os suboficiais nas 3 Forças Armadas. Como é que eu posso ser sub e não receber como sub, mas pagar como sub? Até porque se a lei tivesse dito que para ser promovido a sub eu teria que fazer o CAIS, com certeza eu faria, com certeza os taifeiros seriam voluntários. Inclusive, atualmente, a norma interna da aeronáutica permite que os militares do QTA realizem o CAIS. Então, quem está no QTA atualmente pode fazer o CAIS. Antes não podia, ou seja, na minha época não podia. E olha que eu fui para a reserva nem tem tanto tempo assim. Foi em 2018. A Lei 12.158 não foi revogada pela Lei 13.954. Logo, seus dispositivos prevalecem e, dessa forma, somos suboficiais com 21 anos de taifeiro, independente se foi na reserva ou na ativa. Inclusive, por força do disposto no artigo 6º do Decreto 7188, todos os militares do QTA da época espontaneamente abriram mão de receber 5 anos de valores atrasados, o que pode representar um valor muito alto de economia para a FAB. E mesmo assim a Força Aérea tornou impossível a chegada do suboficial na ativa, tendo que fazer ajuste no novo quadro de taifeiro, aqueles que ingressaram a partir de 1993. Ou seja, nós fomos prejudicados ao máximo e temos sido prejudicados todo esse tempo, ou seja, não temos refresco. E o quadro de taifeiro de 61 a 92 são os militares mais prejudicados de todos. Inclusive, se nós compararmos com os atuais taifeiros pós-1992, estes vão a suboficial ainda na ativa e têm todos os direitos, inclusive curso de altos estudos, adicional de habilitação de CAIS. Eu já vi falar de gente até que foi oficial. Ou seja, olha só o absurdo que se criou. Distinção entre classe e dentro da mesma classe tem distinção. Mas como é que se resolve isso? Adicional de habilitação, o grande problema em cumprir a lei que causa enorme prejuízo ao quadro de taifeiros e sua família, sendo imperativo que a mencionada regulamentação seja revista para que a administração da FAB não tenha futuro desgaste e prejuízo decorrente de equívocos dessa natureza em ações judiciais. Isso vai dar pano para manga, vai dar muitas ações judiciais. Basta o comandante da aeronáutica editar uma portaria ou um aviso para implantar o percentual do adicional de habilitação conforme o anexo 3 da tabela da Lei 13.954. Ou seja, basta que interprete que nós temos o CAIS. Nós não fizemos o CAIS lá na sala de aula, mas nós temos o CAIS, porque para ser sub precisa ter CAIS. E a gratificação de disponibilidade, o requisito é que a graduação militar tinha na ativa, antes do pedido para inatividade. No entanto, boa parte dos militares do QTA foram promovidos pela Lei 12.158, estando na inatividade, e os da ativa somente tiveram acesso à promoção após requerimento para reserva remunerada. Assim, a lei de reestruturação não faz efeito de forma integral na graduação que foi promovida no QTA. Portanto, há uma necessidade de ser revisto este detalhe. Basta, para dar fiel cumprimento à lei no que se refere ao adicional de disponibilidade, ou seja, deve-se considerar para efeito da citada gratificação o artigo 5º, inciso 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do Decreto 7188.
Basta uma portaria que considera o tempo de permanência do militar como integrante do QTA até atingir a graduação que fizer jus. Ou seja, lá na lei, o decreto fala que com 21 anos o cara teria direito de ser sub. E só não foi porque tinha que esperar a reserva. Então considere esse tempo fictício para que o cara tenha reconhecido o adicional de disponibilidade. Como se na ativa tivesse. Isso não precisa nem alterar a Lei 12.158, nem alterar a nova lei. A data da promoção não vai retroagir e apenas criará uma ficção jurídica para que seja considerado como se tivesse na ativa apenas para esse efeito. Não vai mudar nada, não vai causar danos à Força Aérea, só vai fazer justiça. Com estas simples medidas, de forma interna, o Comando Aeronáutico pode resolver os principais pendências que prejudicam o QTA e sua família perante a lei de reestruturação dos militares, ou seja, a lei que não foi para nos prejudicar, acabou prejudicando. Em relação à discussão sobre acumular o tempo de serviço e compensação por disponibilidade, entendemos que isso está sendo discutido nos outros quadros militares e que a resolução para um, em tese, será para outros. Mas nunca é demais relembrar que a Lei 12.158 e, por via de consequência, a Lei 13.954 não atingem negativamente todos os taifeiros, mas somente os que entraram depois da Lei 3.953 de 61 e antes de 1992. Isso gera duas classes distintas de taifeiro, ou seja, um taifeiro antes de 92 e o depois, com direitos diferentes, embora todo mundo é taifeiro. Outro detalhe relevante é que no artigo 2º do Decreto 7188 diz que a promoção às graduações superiores, limitada à graduação de suboficial e aos proventos correspondentes. Logo, não há que se falar que os proventos não sejam na íntegra de suboficial, já que nós somos suboficiais. Então, assim, lá está falando que o provento é de suboficial. E o que é provento? Provento é um somatório de soldo mais gratificações. A própria Lei 13.954, no artigo 12, diz que do que é composto os proventos do militar, ou seja, é fácil entender. Logo, se nós fizermos um silogismo, teremos a seguinte ordem. Premissa maior: promoção às graduações superiores, limitada à graduação de suboficial e aos proventos correspondentes a suboficial. Artigo 2º do Decreto 7188. Premissa menor: provento é igual a soldo ou cotas de soldo, mais adicional militar, mais adicional de habilitação, mais adicional de compensação por disponibilidade, observado no artigo 8º da lei, mais o adicional de tempo de serviço disposto no artigo 30 da MP 2215, mais o adicional de compensação orgânica, mais o adicional de permanência, artigo 12 da Lei 13.954. Então, se nós fizermos essas duas premissas, vamos fazer uma subsunção e vamos chegar à conclusão que o suboficial QTA faz jus a todos os direitos e deveres sobre os proventos de suboficial e não da última graduação nativa, porque nós temos os deveres, mas não temos os direitos. Inclusive, porque a Lei 13.954 diz o seguinte, artigo 8º, parágrafo 4º, o percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar, aqui o militar faz jus, incidirá sobre o soldo do posto ou graduação atual, não está falando de lá atrás. Ora, o que quer dizer atual? Atual quer dizer agora, já existente no momento da edição da lei, e não que estava num passado na ativa. O fato é que, em virtude da Lei 3953 de 61, houve uma enxurrada de processos na Justiça e, por isso, criaram a Lei 12.158. Provavelmente isso vai acontecer com a Lei 13.954, e já está acontecendo, mas isso pode ser evitado. Basta que haja disposição de acabar ou minorar com o prejuízo decorrente dessa lei. Basta que o governo queira acabar ou diminuir esse prejuízo. Os que ingressaram na justiça pleiteando a promoção até sub começaram a obter êxito, com o pessoal sendo promovido, inclusive obtendo salários atrasados. Então a justiça começou a dar direito. O direito de ir a suboficial foi reconhecido, mas mesmo estabelecendo que o pessoal deveria ser promovido normalmente, havia um problema. Qual o problema? Os mais antigos não tinham mais tempo, por exemplo. Já na reserva remunerada continuariam TM ou 3S mais antigos, chegariam a 3S, talvez 2S, muito raramente 1S, e não teriam tempo de chegar a suboficial. O meio, aquele que estavam no meio, talvez chegasse a primeiro sargento, mas também não teriam tempo de chegar a suboficial.
somente os mais novos teriam tempo para chegar a suboficial. Isso seria inclusive uma quebra de hierarquia, ou seja, os mais antigos não conseguiriam chegar a suboficial. Os novinhos sim. Que hierarquia é essa? Ou seja, somente via justiça para mandar promover o pessoal na reserva remunerada. Aí, em decorrência disso, veio a Lei 12.158 de 2009, que dispõe sobre essa promoção, estabelece que é na reserva remunerada, com a contrapartida de abrir mão da ação judicial, ou seja, evitava os pagamentos de atrasado. Essa lei, sim, ela está regulamentada pelo Decreto 7188 de 2010, que tem alguns detalhes de como devem ocorrer essas promoções. Então, aparentemente, ficou tudo certo, tudo pacificado. Todos da reserva remunerada promovida a suboficial, independente da graduação que tinham. Os da ativa seguiam na progressão normal. E ao chegar no momento da reserva remunerada, passavam com a graduação que tinham e eram promovidos a suboficiais em seguida. Foi o que aconteceu, por exemplo, comigo. Enfim, antes da nova lei, tínhamos que todos os QTA da reserva remunerada eram suboficiais, ganhando como suboficiais, mas agora mudou. Por força da nova lei, ganham como sargento e taifeiro-mor e paga seus descontos como suboficial. Ou seja, você ganha como graduação inferior e paga como graduação superior. A maioria tem no máximo adicional de habilitação de especialização, sendo que alguns talvez só de formação. Isso é um absurdo. Isso causa danos profundos no nosso contra-cheque e também até mesmo na nossa moral, porque de uma vez por todas fomos rebaixados. Agora, os reflexos financeiros disso, de fazer essa adequação, são muito pequenos. Não vai ter prejuízo para a Força Aérea se ela corrigir isso agora. Por quê? Porque esses taifeiros, eles são aqueles taifeiros que entraram depois de 61 e antes de 92, ou seja, é um número pequeno de taifeiros. Depois passa para os seus pensionistas, mas não passa para o neto, por exemplo. Então o pensionista é a mulher ou filho, daí morre. Então cada vez vai ser um número menor, cada vez haverão prejuízos menores. Então se resolver isso agora, vai dar muito menos problema do que se esperar resolver na justiça. Ou seja, sem falar nas inúmeras preocupações que os parlamentares têm com problemas de economicidade, Então, assim, imagine, se a gente resolvesse isso de uma vez por todas agora, esse problema de economia não seria afetado. Então, convém nos falar que os impactos gerados pelos pedidos feitos neste documento, neste momento que nós estamos fazendo, são pequenos, são decrescentes. A própria Lei 12.158 já previu esse aspecto econômico. Ela assegura não a todos, mas especificamente aos taifeiros, cujo ingresso no referido quadro se deu até 31 de dezembro de 92, ou seja, uma parcela determinada, que é necessário e imperioso fazer menção. É um número decrescente, porque a Lei 12.158, ela não deu direito para todo mundo. A partir de agora todo mundo vai virar taifeiro, a partir de agora todo mundo vai virar suboficial. Não, ela limitou. É taifeiro que entrou a partir de 61 até 92. E aí isso passa para os filhos ou esposa, e depois não passa para os netos. Não haverá continuidade no decorrer do tempo, é uma coisa limitada. Agora, por que isso? Porque os militares do novo quadro de taifeiro, aqueles que entraram a partir de 31 de dezembro de 92, ou seja, a turma de 93 em diante, tem a possibilidade de chegar a suboficial nativa. Porque o interstício foi resolvido. O interstício deles vai dando tempo para que na ativa eles sejam suboficial. E eles conseguem realizar todos os cursos. Então, nesses casos, a gente não está falando deles. Estamos falando de nós, taifeiros, que entramos entre 61 e 92. É um impacto financeiro decrescente. Por quê? Porque cada vez vai ser menor, o taifeiro morre, passa para sua esposa, a esposa morre, passa para o filho e pronto, para aí. Até zerar. Vai chegar uma hora que não vai mais existir esse grupo. Agora, o impacto financeiro para o militar ele é muito grande, porque em 2023 pode ser até R$4.500. Alguém que foi para a reserva como taifeiro-mor e foi a sub na reserva, ou seja, ele vai receber como taifeiro-mor e vai pagar como sub, pode ter um prejuízo tão grande que, somando em 2023, pode dar R$4.500 a menos de salário. Imagine quanto isso é, R$4.500.
é praticamente o salário de um terceiro sargento. Agora, o que fazer para mudar? Resumindo, o que fazer para mudar esse caso? Primeiro, corrigir a interpretação da Lei 12.158 e do Decreto 7.188, visando considerar que para ser promovida a graduação de sub, é necessário realizar o CAIS. Está no parágrafo único do artigo 23 do Decreto 3.690. Logo, se nós somos suboficiais, nós temos o CAIS. É a lógica jurídica que se aplica, ou seja, não se pode ser sub sem ter o CAIS. Então, quem tem sub, obrigatoriamente tem o CAIS, ou realizado ou suprido. Segundo, emitir uma portaria ou um aviso do comandante da aeronáutica, ou de quem ele delegar, para implantar o percentual do adicional de habilitação conforme o anexo 3º da tabela do adicional de habilitação. Ou seja, é muito simples resolver isso, considerando que suboficiais todos nós somos. E no caso, implantado o percentual de 20%, consequentemente os demais serão implantados. Se tivesse sido implantado até agora, junho, não haveria necessidade do pagamento de atrasados. No caso da gratificação de disponibilidade, que tem como requisito o seu recebimento da graduação que o militar tinha na ativa antes do pedido para inatividade, essa previsão do artigo 7º, parágrafo 3º da Lei 13.954, dá para pensar que, como boa parte dos militares do QTA foram promovidos pela Lei 12.158, estando na inatividade, e os da ativa somente tiveram acesso à promoção após passarem para a reserva remunerada, assim, a lei de reestruturação não faz efeito de forma integral na graduação que foi promovida no QTA. Portanto, há uma necessidade de ser revista, ao menos excepcionando a Lei 12.158, ou baixando uma portaria que considera, para efeito da citada gratificação, o artigo 5º, inciso 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do Decreto 7.188, ou seja, considera o tempo de permanência do militar como integrante do QTA até atingir a graduação que faz jus. Assim, o militar terá sua graduação reconhecida enquanto nativa, sem alterar a Lei 12.158. Não precisa mudar a lei. 4. Inclusão no artigo 50, inciso 2º do Estatuto dos Militares, a menção do artigo 5º do Decreto 7.188, de modo a considerar para o quadro de taifeiro da aeronáutica receber o provento calculado com base no soldo integral do posto ou da graduação nos seguintes prazos. Até 3 anos, o militar teria direito à graduação de taifeiro-mor. Se ele tiver de 4 até 8 anos como integrante do QTA, o militar teria direito à graduação de terceiro sargento. Ou seja, olha só, é uma coisa simples de resolver. Se ele tivesse de 9 até 13 anos como integrante do QTA, no inciso 3º, o militar terá direito a acesso à graduação de segundo sargento. E 2S. E se tiver de 14 até 20 anos como integrante do QTA, o militar terá direito à graduação de primeiro sargento. E finalmente, se no inciso 5º ele tiver com 21 anos ou mais como integrante do QTA, o militar terá direito ao acesso à graduação de suboficial. Fazendo dessa forma, é possível resolver esse problema sem mudar a lei. 5º, permitir que o pagamento adicional de suboficial nos mesmos modos dos militares do QSS aos militares do QTA. Isso para efeito do pagamento da gratificação de disponibilidade, ou seja, tornar possível usar os prazos constantes no artigo 5º do Decreto 7.188 para que esse pagamento, já que todos aos 21 anos de serviço de taifa estavam na ativa e, portanto, podiam ser suboficiais na ativa. Estas são as propostas que eu entendo que podem resolver o nosso problema. Claro que nós estamos abertos a novas propostas. Se você percebeu alguma coisa que não foi falado aqui, que não foi tratado nesse vídeo, que é bastante longo, mas é um vídeo necessário, manda pra gente. Manda aqui nos comentários, manda no meu e-mail particular, que é juridicofreire@gmail.com, e nós vamos levar isso adiante. Então, pessoal, não vamos perder a esperança. Tá bom? Eu fiz uma narrativa longa, mas eu acho que ela resume muito bem aquilo que nós precisamos.